Colabore. Agora 7 horas e 58 minutos na programação, 7h58, é hora de falar de saúde. Olha quem chegou, sempre ele está passando por aqui, tem uns intervalos, mas dadas as ocupações, né? Doutor Henrique Coutinho está com a gente, Martins, inclusive hoje trazendo um tema muito propício, porque a gente sabe que nesse período em que muda o tempo, muita gente apresenta vários problemas, né? Começou a chover, a temperatura caiu, tá mais frio, tá mais gostoso, mas a gente sabe que muitas pessoas demandam isso. E eu já vou começar com essa questão, doutor Henrique. O senhor, na condição de otorrinolaringologista, é médico que tem tratado ouvido, nariz, garganta, muitas pessoas têm se queixado disso, e aí eu quero saber se realmente se comprova, se é mito, se é verdade. Realmente esse período de temperatura mais baixa, mais fria, realmente é verdade que as pessoas desenvolvem mais problemas respiratórios, mais alergias, isso é verdade? Bom dia. Bom dia, Guarabira, bom dia, Brejo Paraibano. Quero agradecer mais um convite aqui da Guarabira FM, Correio da Manhã. E aí, respondendo a Rafael San, em relação às questões climáticas, se alteram ou não a saúde. E por vezes sim, certo? Acho que é importante a gente lembrar que alguns quadros virais, alguns processos inflamatórios de via aérea superior são bem presentes nas alterações climáticas. Não só questões alérgicas, as alergias também são presentes, tá bom? E aí, nesses casos, a gente tem que sempre fazer um acompanhamento para que a gente possa ter um feedback, uma melhora do quadro. Principalmente, começou a chover, alguns pacientes têm algumas rinites que não são alérgicas, mas também as rinites vasomotoras, é aquela mãe que diz: meu filho não vá para a chuva, não vá para o sereno, que vai adoecer. Isso aí é um quadro geralmente de rinite vasomotor que o paciente em si pode adquirir pela alternância de temperatura, certo? Mas um grande colega pediatra sempre falava: menino não sabe o que é chuva, a cabeça não sabe o que é chuva. Se toma banho, se toma banho à noite, pela manhã, não vai ter esse problema relacionado a adoecer. Vai ter uma discreta alteração nas vias aéreas que pode sim, vai sair um pouquinho mais de secreção, espirro associado, mas não é uma doença importante em si. Mas sim, deve ser sempre tirada as dúvidas com o especialista, tirar a dúvida com o profissional mais adequado, em si o otorrinolaringologista, que pode fazer a melhor abordagem desse quadro. Cumprimentar Renan Carvalho, que está acompanhando a nossa programação agora na tela também, trazendo dois grandes feras, sou fã dos dois. Valeu, Renan, obrigado, gente boa. Manda um abraço pro senhor, viu? A figura. Gente boa. Doutor, é normal a pessoa reclamar, tem muita gente que reclama do nariz entupido à noite. Por que isso acontece? Então, dois fatos importantes em relação à obstrução nasal durante a noite. Ponto 1, alguns pacientes têm processos alérgicos inflamatórios relacionados ao ácaro que está na cama, certo? Esse ácaro é um insetozinho muito pequeno que fica no colchão, que se alimenta de restos de pele, restos do suor em si. E aí, quando o paciente respira, vai trazer um processo inflamatório aumentando os cornetos nasais inferiores, que a gente conhece popularmente chamado de cartucho, certo? E aí vem a obstrução nasal. Outro fato relacionado a isso também está relacionado ao se deitar, o volume do sangue às vezes sobe um pouquinho mais para o nariz e aumenta esse cartucho, fazendo com que a gente tenha essa obstrução nasal. Também vale lembrar que não só o cartucho favorece essa obstrução nasal, mas também o desvio de septo. Desvio de septo esse que a população em geral, uma grande maioria tem, mas quando se torna obstrutivo é patológico e por vezes pode ser necessário cirurgia. Importante, né? Essa cirurgia, doutor, quando é feita, ela melhora muito a qualidade de vida da pessoa? Com certeza, com certeza. Vale lembrar, geralmente, procedimentos cirúrgicos nessa área de nariz, a gente faz um tratamento anterior para saber se
o tratamento foi eficaz ou não. Havendo a falha do tratamento, ou o paciente não conseguindo realizar o tratamento corretamente, ou a medicação não sendo adequada o suficiente, a gente indica a cirurgia. E aí é outra qualidade de vida. Tenho vários pacientes que dizem: doutor, como é bom respirar. Não sabia que era tão bom respirar, eu não sabia o quanto eu não respirava. Doutor, essa questão do nariz entupido, quer dizer que nem todo caso é para cirurgia. O senhor consegue resolver com outra terapia? Sim, a gente tem tratamentos clínicos, certo? Que podem sim ser levados em conta e não precisar de cirurgia. Lembrando, a paciente com alergia a um quadro respiratório, certo? Faz tratamento com sprays nasais, com medicamentos. E aí 2, 3 meses melhorou, a gente vai manejar isso aí. Em sendo um quadro alérgico, pode trazer tratamentos para alergia, que a gente também faz investigação e trata, e não precisa de cirurgia. Às vezes, quando há falha de tratamento, como falei anteriormente, pode sim precisar do procedimento cirúrgico. Muito bem. Everton, tem uma dúvida aí? Dei um relato aqui, né, de um paciente do Dr. Henrique, que desde a primeira consulta ele já identificou meu problema, Rafael, como ele está dizendo, e aí a gente fez o tratamento. A eficácia do tratamento não teve, né, doutor? Não foi ela era ideal, né, para esse primeiro momento, mas não teve a eficácia como o doutor está falando, Rafael. E o meu caso vai ser cirúrgico, como ele está falando aí. E aí vai ter todo o procedimento cirúrgico. O doutor Henrique também faz essa cirurgia, né, doutor Henrique? Tem também no SUS, né, como o senhor havia me falado, mas eu estou me organizando para fazer no particular, viu, Rafael? Que você já garante que é ele, já viu? Garanto que é com o doutor Henrique. É verdade. Mas é muito bom, Rafael, fazer esse tratamento, porque é como o doutor tá falando. A pessoa que respira bem tem outra qualidade de vida. É outra vida. Eu, por exemplo, tenho péssimas noites de sono, acordo mais cansado do que vou dormir. Isso é muito ruim. Não tenho posição direita para dormir. Se eu durmo de um lado, entopo um lado do nariz. Vou dormir do outro lado, entopo o outro lado. E isso aí é horrível. É horrível mesmo. Foi bom, Everton, trazer esse relato, porque a gente fez todo o protocolo de investigação do quadro dele, certo? Em relação a... Iniciou o tratamento, lembrando do quadro era rinite, tá? A gente investigou as causas mais possíveis da rinite, com testes alérgicos, a causa quando a rinite é alérgica. Para ele, a gente não teve um êxito para achar o alérgeno específico, a causa específica da rinite. E aí, lançou mão de uma vinidoscopia nasal. A vinidoscopia nasal é essa, que é o exame que a gente entra com a câmera do nariz para achar a causa específica dessa obstrução. A gente tinha um desvio de septo, tem uma hipertrofia de corneta, um cartucho aumentado. E aí a gente conversou: Everton, seu quadro a gente não conseguiu êxito com os tratamentos clínicos, e aí a gente, para melhorar sua qualidade de vida relacionada à respiração, a indicação aí é cirúrgica. Mas aí a gente já tem mais ou menos uns 6 meses de acompanhamento para dizer que é cirúrgico ou não. Não é só chegar e dizer: vou resolver minha vida com a cirurgia, chegou e resolveu, ou com tratamento ou só com cirurgia. A gente tem que fazer todo o estudo do paciente para trazer a solução para melhorar a qualidade de vida do paciente, que isso é muito importante. Não só pensando num fator saúde-doença, mas a gente tem que levar em consideração todo o ensejo que esse paciente está passando para poder trabalhar da melhor forma e melhorar a qualidade de vida dele. Um acompanhamento desse, Rafael, é interessante, porque você não vai passar uma vida toda tomando medicamentos sem uma prescrição médica, né? Você vai ali na farmácia, qualquer coisa que você sente no nariz, uma sinusite, aí você vai tomar remédio. Isso acaba com o organismo da pessoa, né, doutor? Com certeza, com certeza. É muito incomum chegar o paciente que usa aquele descongestionante nasal, o resto, desde que começou a obstruir o nariz, passa 2, 4, 10 anos usando aquele Nelsoro. Nelsoro é uma medicação, quando bem indicado, tem suas benesses. Agora, passou mais de 10 dias, um mês usando, a gente já tem quadros relacionados a problemas do uso excessivo do vaso constritor nasal.
E aí sim a gente vai programar isso para que ele possa ter essa melhor qualidade de vida. Isso é o mais importante do paciente ir no consultório, é voltar com a solução e melhorar o que ele está precisando aí, que é respirar bem, né? É verdade, isso é muito importante. Inclusive, doutor, o ouvinte perguntou aqui, é normal, eu acordo todos os dias e espirro. Todo dia. Aí depois, com o tempo, vai passando, o dia volta à normalidade. Mas aquele ritual matinal é sagrado. Ele diz, Rafael, o que é isso? E coça aqui um pouquinho e tal, espirra muito, pronto. Aí depois de uma série, né? Faz uma série, aí vai esquentando, parece que vai esquentando a máquina. Aí vai voltando ao normal. Mas agora é impressionante, no acordar. O que pode estar acontecendo, doutor? É bem comum esse relato de alguns pacientes, principalmente pacientes que têm rinite em especial, que é uma rinite alérgica. E, geralmente o paciente dormiu, acordou pela manhã, tem o fator do ácaro, certo? Ácaro, poeira, mofo, algum desses alérgenos são os mais comuns. Isso é uma alergia que ele tem? Muito provavelmente. Muito provavelmente, né? Até que a gente consiga diagnosticar isso, pela clínica que ele está mostrando, é bem comum de pacientes alérgicos. Acordou pela manhã, a cama mexeu um pouco mais, dá um pouquinho mais de poeira no quarto e começou a ativar a cascata alérgica do nariz e botou o pé gelado no chão. Doutor, isso eu não disse que não tinha problema, o pé gelado no chão às vezes pode deflagrar um processo de alergia também. Não é bem uma alergia, mas o mecanismo é semelhante, certo? Que aí vai trazer sim esse relato de obstrução nasal, espirro recorrente. E aí, alguns medicamentos têm até um horário específico para não deflagrar o processo inflamatório de manhã cedo. Alguns antialérgicos a gente inicia à noite para pela manhã não trazer esses problemas que são bem comuns. Muito bem. Piti também é uma testemunha viva, né? O filho dele fez uma cirurgia um pouco delicada, que doutor, não é muito comum, mas acontece, né? No caso do menino de Piti, graças a Deus, sucesso, o senhor comandou muito bem, e acontece muitas vezes a pessoa não saber por que os olhos da criança ou do adulto começam a lacrimejar ou remelar, ficar sujo, limpa e volta. E o que é que isso pode acontecer? É o que isso? Então, no quadro do menino do nosso amigo Piti, o que é que aconteceu? Ele tinha uma obstrução na via lacrimal, certo? Porque o olho produz lágrimas na parte superior, lateral, e aí ele banha o olho de lágrima e desce, e é drenado, e vai drenar no nariz. Você vê como o corpo humano é bem fantástico, fascinante. Né? Eu pensava, doutor, que toda lágrima era pelos olhos, saía por aqui. Mas sai pelo nariz também, por isso quando a gente chora, né? Geralmente a gente seca o nariz também, não é só o olho não. É um dreno, né? Aí esse drenozinho é uma via lacrimal, certo? Que quando está obstruída, a gente tem que investigar a questão da obstrução. Se é uma obstrução alta, próximo do olho, já é um procedimento, e uma obstrução um pouco mais baixa é outro procedimento. E aí o que foi feito? A gente, por via endonasal, por dentro do nariz, tirou essa obstrução que estava fazendo ele ter uma dacriocistite de repetição, uma infecção da glândula não, a infecção da via lacrimal, adoecendo todo o olho dele por causa dessa obstrução. E aí foi tudo endoscópico, a cirurgia toda por vídeo, que a gente entrou, deixou um drenozinho lá, e aí depois tirou, para que a gente pudesse melhorar esse quadro da dacriocistite de repetição. O procedimento é dacriocistorinnostomia, o nome do procedimento. Eu não me arrisco dizer esse nome não, doutor. Melhor a gente deixar quieto mesmo. É melhor dizer cirurgia do menino de Piti. Fica mais fácil. Como é o nome, doutor? Dacriocistorinnostomia. Claro, é matéria dele, Rodrigo. É uma abertura da desobstrução da via lacrimal, para que a gente possa drenar essa lágrima da forma correta. Doutor, mas isso não é muito comum não, né? Não é tão comum não. Assim. No consultório aparece de 1 a 2 vezes no ano. Mas tem? Não, sempre Pode dar em adulto também? Dá sim. É interessante. Bom, agora, isso tudo, doutor, tem gente que relata assim, eu olho para o meu nariz e vejo uma bolinha de carne, né? Se não vê, o outro tem um lado
todo livre e um lado que não é. A pessoa olha assim no espelho e vê. E ele percebe também, doutor, quando faz o fechamento de uma das vias, que uma sai mais ar, outra sai menos, né? Isso pode ser um problema a longo prazo? Tem tratamento? É cirúrgico? Atrapalha a respiração? Então, essa questão da bolinha do nariz, quando a gente vê, bota uma lanterna no nariz, a priori não é patológico, não é uma doença. Todo mundo tem essa bolinha, na verdade não é uma bolinha, é uma projeção lateral do nariz que vai do começo do nariz até o finalzinho perto do ouvido, certo? É o corneto, o cartucho, que a gente estava comentando desde o princípio aqui, o corneto inferior. Isso aí, quando a gente, principalmente em crianças, que a gente consegue ver melhor, porque o nariz é um pouco menor. E aí, por vezes, tudo normal. Porém, quando vem associado a obstrução nasal, a uma palidez um pouquinho mais esbranquiçada, a gente deve fazer a avaliação para que a gente possa avaliar e diagnosticar se tiver alguma patologia. Mas não é bem comum as mães virem no consultório alguns pacientes que dizem que tem essa bolinha do nariz e se preocupa, mas é normal. Fiquem tranquilos, o que é importante é a gente ver essa bolinha no nariz. Bolinha é essa que eu estou dizendo, é o corneto nasal inferior. Agora, se a criança botou uma bolinha no nariz, não é normal. Não, é outra coisa, né? Por favor, não bote não, viu? Por favor. Eu vi uma postagem sua aqui nas redes sociais, vocês podem acompanhar, Dr. Henrique Coutinho, tá lá no Instagram também, quem quiser, sempre tem informação, e eu me baseio por algumas coisas que ele posta aqui para saber como estão as coisas. Inclusive, tem uma cirurgia que eu vi o senhor falando, que é a remoção das amígdalas. Isso acontece por quê e quando é que é indicado, doutor? Bem comum no consultório do otorrino a gente ter essa cirurgia chamada amidalectomia, remoção das amígdalas. É uma cirurgia que tem inúmeras indicações, mais comum em crianças, tá? Crianças geralmente de 2 a 7 anos de idade é mais comum porque é o quadro das amidalites de repetição. Aquela criança que adoece com frequência, está sempre tomando antibióticos, só melhora da infecção da garganta quando toma antibiótico. A gente tem as indicações respeitando critérios, não é que dá na cabeça do médico que vai operar. A gente tem critérios para poder operar um paciente. E aí, em pacientes, principalmente crianças, tem a questão das amidalites crônicas. Além dessa indicação, tem hipertrofia de amígdala, é uma amígdala muito grande associada a ronco, dificuldade na fala, dificuldade na alimentação de crianças. Em adultos também pode ter, mas não é tão comum, mas sim é indicação cirúrgica. Tem aquelas bolinhas mal cheirosas na garganta, que parece um queijinho chamado cásion, aquela bolinha que sempre incomoda. Isso aí também tem indicação cirúrgica quando o paciente está incomodado, e algumas lesões suspeitas que a gente também pensa em cirurgia. É importante estar sempre acompanhando isso para que a gente possa melhorar esse quadro desse paciente. Pois é, lembrando que o cérebro também tem amígdalas. Viu? Não confunda não, viu? Não confunda não, viu, Rodrigo? A amígdala que ele está falando aqui é a garganta. E dá muita. São as amígdalas faríngeas na garganta. Olha certo? A diferença aí, Matheus. As amígdalas do cérebro é a glândula pineal. Olha aí, tá vendo? A gente tá tendo uma aula aqui. Anatomia total. Doutor, e bom a gente lembrar o seguinte: qual é, na garganta da gente, qual é a função da amígdala? O que é que ela faz das amígdalas? As amígdalas na primeira infância, ela é responsável por receber as proteínas possíveis que podem adoecer as crianças, leva a informação para o sistema imunológico, fazendo com que venha dar essa proteção. Aí você pergunta, e se a gente tirar essa amígdala nesse momento, não vai ser pior para a criança não? Ponto 1, não, certo? A amígdala é um dos órgãos responsáveis por isso. A gente tem o anel de Waldeyer, que é um anel que tem a adenoide, amígdalas tubárias, a amígdala faríngea e a amígdala lingual. A gente tem esses responsáveis pela o início da proteção da criança. É tanto que a criança, no início da vida, ela tem uma fase oral. É justamente isso que faz a proteção da criança. A criança, tudo que pega, bota na boca, e aí essa proteção se inicia pelas amígdalas, que é responsável pela formação de uma
uma partículazinha chamada IgA. E aí, com isso, melhora. E aí, não é ruim porque às vezes essa amígdala está tão doente que não produz mais essa partículazinha, o IgA, a imunoglobulina A, que faz a proteção da criança. Então não tem problema nenhum, essa aí pode tirar. Quando tem indicação cirúrgica, pode tirar sem problema algum. Sem medo. Sem medo algum. Até porque ela é aquilo que a gente chama inflama a garganta? Isso, as amígdalas, assim, tem a faringite, que é a inflamação geral da garganta, e tem a amidalite, que é uma inflamação não só da garganta, e das amígdalas também. Também pode inflamar de forma que traz o processo de dor, febre, dor de garganta. Isso vai fazer, não é tão bom para crianças com frequência, nem criança nem adulto, né? É importante falar, a gente fala mais em criança, que é mais comum em criança, mas o adulto também tem amidalite crônica. Pois é, interessante. Então é caso de investigação lá no consultório para chegar a um denominador sobre a possibilidade de uma cirurgia. Se for caso de indicação, fique tranquilo, é para o bem, né? Para o bem. O senhor falou aí dessa questão da massinha branca, né? Muita gente relata, rapaz, olha aqui, essa massinha branca é produzida por quê? Então, e o que é que indica, né? Sim, então essa massinha branca se chama cásium. Cásium, quando a gente vai na etimologia da palavra queijo, o queijo em si é pela fermentação. Então aquela bolinha branca, resto de alimento que as bactérias fazem um biofilme, bactérias normais que a gente tem na via oral da gente, e aí se deposita nas criptas amidalianas, aqueles buraquinhos que as amígdalas têm, e faz com que leve o mau cheiro, certo? Não é falta de higiene. Alguns pacientes, doutor, eu escovo minha língua, eu escovo minha boca direto e tô com isso. Pode ser uma predisposição que o paciente tem. Algumas bactérias diferentes que não são patológicas, mas quando leva a esse quadro e o paciente vem a se incomodar, é importante a gente pensar na retirada dessas amígdalas. Pode até causar mau hálito, sabia? Era isso que eu ia perguntar. Muitas vezes a pessoa está com mau hálito e já fez um monte de coisa com o dentista, mas é esse problema. Está bem relacionado a isso também. Interessante, né? Então, até isso você pode se livrar. Com certeza. Até isso você pode se livrar, porque muita gente já tentou de tudo, né? Já tentou, mas não resolveu lá a raiz da questão. Doutor Henrique está atendendo em Guarabira, CB Clean. Isso. Não é? Continua segundas e quartas? Segundas e quartas, CB Clean. A gente hoje está com, acho que a maior e melhor estrutura em otorrinolaringologia da região, que a gente tem endoscopias nasal, videolaringoscopia, teste da audição, teste alérgico, teste de tontura também a gente tá lá. Vai chegar já próximo mês polissonografia para investigar a questão da qualidade do sono, que é muito importante. E aí tudo isso, a gente que é de Guarabira tem que ter o melhor dentro de casa. E a gente, sou aqui, filho de Guarabira, moro em João Pessoa, mas a gente quer trazer o melhor para Guarabira, trazendo isso aqui para nossa parceira lá na CB Clean, para que a gente possa resolver bem o problema dela, não só de Guarabira, né, da região. Doutor Henrique está sendo procurado e já soou nos meus ouvidos o projeto da clínica dele, né? Sim, Nesses dias sai. Ele tá com um projeto lá. É o sonho, né? Sim. Tá com um projeto bacana lá no shopping Cidade Luz, certo? E aí, daqui uns dias a gente tá chegando aqui, vai trazer um negócio bacana para vocês aí, coisa boa. Com certeza, não tenho nem dúvida, a melhor, já vou antecipar, a melhor estrutura nesse tratamento da especialidade dele aqui para Guarabira região, como otorrinolaringologista. Mas na CB Clean você tem condições de fazer o agendamento e organizar lá o tratamento. Eu vou passar aqui o contato telefônico, né, para quem quiser ter mais informações, 98687-7554, 98687-7554, é na Clemente Pereira, que logo depois do Colégio da Luz, é fácil, o pessoal localiza fácil, CB Clean, e marca, né, doutor Henrique, que estava só nas quartas, mas teve que esticar porque a demanda alta